Mário, as aulas estarão disponibilizadas em tempo hábil. Até amanhã, às 10 horas, elas estarão disponibilizadas. Quando voltar a gravar, eu falo, desculpa, professor, eu é que não chequei aqui no meu e-mail. Tá gravando já, hein? Então, desculpa, professor, eu é que não chequei aqui direito. Eu meio relapso. Tudo bem. Eu tenho o credor A, eu tenho o credor A e eu tenho o devedor B. Devedor B. Eu tenho um direito, o credor A tem um direito em relação ao B. Nós estamos falando aqui da transmissão. A primeira forma de transmissão de obrigações é a cessão do crédito. Ceder o crédito é ceder o direito. E nós vamos ter regras próprias nessa situação. Eu tenho o direito a receber do devedor. Pessoal, direito das obrigações, pelo menos nessa parte da solidariedade passiva, a gente sempre resolve, cada um dos artigos é um exemplo. Então, a gente tem que lembrar do exemplo para a gente lembrar do artigo. Eu tenho o credorar, eu tenho o direito de receber um determinado devedor B uma determinada prestação. Então, o credorar tem o direito. Eu tenho o direito a receber ao adimplemento, né, da obrigação. Eu tenho o direito à prestação. Direito à prestação. Esse direito, ele pode ser cedido, correto? Ao cessionário. Portanto, o credor, ele vai agora receber um nome, cedente. Então, esta é a estrutura da cessão de crédito. A assunção de dívida muda em relação ao devedor. Nós vamos fazer depois, daqui a pouco. Lorena, a cláusula proibitiva da cessão poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé? Está proibido o credor A ceder o direito à prestação em relação ao devedor B. Está proibido por cláusula contratual. Cláusula essa proibitiva da cessão. Essa cláusula, Lorena, ela pode ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação? Não poderá. O que eu quero dizer? Eu posso, como devedor, dizer ao cessionário que eu não vou pagar a ele porque havia uma cláusula que proibia a cessão, mas essa cláusula não constava expressamente no instrumento? É possível isso? É isso que está perguntando. Ficou claro? Não. Você vai ser obrigado a adimplir a obrigação ao cessionário. Porque a cláusula proibitiva de cessão, ela não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Ficou claro? Lorena? Para mim, sim. Josélia, Elisa? Sim. Ok, vamos adiante. Josélia? Regra geral, a cessão de um crédito abrange todos os acessórios? Josélia? Estou desconcentrada hoje. Não, vem cá, Josélia, vamos voltar. Não entendo. Estamos aqui no título 2. Tá, tudo bem. É o Nós 287. estamos vendo duas formas em que há a transmissão. A transmissão do dever pode ser ou do direito. A transmissão do direito, se há a transmissão do direito, o que eu tenho? Eu tenho a cessão do crédito. Se há a transmissão do dever, eu tenho a assunção de dívida. Certo?
o credor ele pode ceder o seu crédito, não tem problema, desde que, por exemplo, isso não seja uma dívida alimentícia. Então, salvo disposição em contrário, a cessão de crédito abrange em si todos os seus acessórios, é o que diz o artigo 287. Então, Sim. todos o direito, sim, o principal e mais o acessório, correto? A cessão de crédito, vou perguntar a você, a cessão de um crédito abrange todos os acessórios, Josélia? Sim, sim. Sim. Elisa, é eficaz em relação a... Caso, por exemplo, eu compreendi que, por exemplo, se tu tem um acessório e tem direito a juros, ele vai com juros. Exato, claro. A questão dos É um juros. título de crédito, correto? Perfeito, Josélia. Elisa, é eficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não se celebrar mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do artigo 654, parágrafo 1º? Vamos lá ver o que é o 654. O 654, Elisa, parágrafo 1º, ele fala que o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do mandato. Está falando, o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, qualificação do otorgante e do otorgado, a data e o objetivo do outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Elisa, então, é eficaz? É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de crédito que não seja feita por instrumento público ou por instrumento particular com os requisitos legais do parágrafo 1º do artigo 654. Então, você sempre faz a transmissão instrumento público ou instrumento particular com as solenidades do artigo 654, parágrafo 1º, 654. Ok. 96. Ok. Então, perfeito. Só o 97 aqui. Vamos lá. Lorena, qual direito assiste ao cessionário de crédito hipotecário? Tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel. Exato. Eu tenho crédito, eu tenho direito a receber. Eu tenho direito a receber, mas esse crédito, ele é garantido por uma garantia, um bem. Ele é um crédito hipotecário, porque ele é um crédito que é garantido por uma hipoteca. Quando eu faço essa transmissão, isso quer dizer o quê? Que o B se compromete a pagar aquele bem e ele tem o imóvel dele, de B, dado em garantia. Agora, o credor não é mais A, que teria o adquirimento garantido por uma hipoteca. O credor agora é o cessionário de uma dívida, na verdade, uma obrigação garantida por uma hipoteca. Então, este cessionário, ele fará na matrícula do imóvel de B a averbação, que agora ele é o novo cessionário. Correto? Na verdade, que agora ele é o cessionário e, portanto, ele faz jus àquela dívida, àquele débito. Ele tem o direito à prestação que é garantida pela casa do devedor B. Ficou claro? Então, o cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no RI. Então, os senhores vão averbar aquela transferência do credor A para o cessionário. Ok? Na matrícula do imóvel. Porque a hipoteca já foi registrada. Mas agora estamos alterando o polo subjetivo. Então, você vai averbar o seu nome lá naquele imóvel. Você agora como cessionário daquela dívida garantida por uma hipoteca. Ficou claro? Tudo bem? Façam um joinha aí. Vocês ficam super silenciosos, a gente... Tá.
99. Nilson. 98. 98. 98, exatamente. A cessão de crédito tem eficácia em relação ao devedor não notificado? Não. Quando ela tem eficácia? A cessão de crédito não tem eficácia contra o devedor, senão quando este notificado. Então, os senhores sempre tenham em mente, o devedor ele deve ser notificado que o crédito ou direito à prestação foi cedido ao cessionário, sendo bem redundante, para ter efeitos, né? Portanto, eficácia, para ser eficaz. O Mário, qual a seção que prevalece na hipótese de ocorrer várias sessões do mesmo crédito? Não, me diz primeiro qual é essa pergunta que tu pulou aí, feio. O 99, é verdade. Está embaralhado os cartões, mas isso não... Professor, posso só perguntar uma coisa? Então, tem duas eficácias, tem duas condições aí eficacizantes, eu não sei como é que fala isso. Em relação ao terceiro, para ser eficaz a cessão de crédito, essa transmissão obrigacional do tipo cessão tem que ser feita por instrumento público ou por instrumento particular revestido com os requisitos legais daquele artigo 654, parágrafo 1º. E em relação ao devedor, a eficácia está condicionada à notificação. É isso? São duas eficácias diferentes, né? Isso. Porque terceiros são outras pessoas, correto? Não são essas as pessoas, não. São outras. Mas, Joaquim, não tem nada... Tem a ver, mas não... Mas me diz uma coisa, não tem nenhuma resolução que vá de encontro a essa necessidade da notificação? Vou te explicar o porquê. Esse fato que a gente está falando aí agora teve uma repercussão muito grande, e tem até hoje, né? Mas me parece que o tribunal aí suprimiu alguma coisa nesse sentido, que isso estava acontecendo muito naquelas dívidas que os bancos tinham como fundo perdido, e aí começou a vender essas dívidas para esses fundos de crédito. Né? Essas empresas que fazem cobrança de dívidas de banco. Né? Então, o que acontecia? Exemplo, tá? A Caixa Econômica tem lá uns créditos de cheque especial, uma pessoa não pagou, e aquele crédito é com a Caixa Econômica. Tá? A pessoa não paga, a Caixa Econômica encerra a conta, tenta negociar, não consegue, vai embora, deixa aquela coisa lá. Vai para o fundo perdido da Caixa Econômica. A Caixa Econômica pega aquela porção de créditos que ela tem a fundo perdido e vende para uma recuperadora de crédito. Recuperadora de crédito, entre aspas, que atualmente tem a mesma função, entre aspas, e a mesma anuência que um ente financeiro. E esse vai em negativa parte, tá? Através de uma cessão de crédito que a Caixa Econômica faz para esta empresa, só que em momento algum a Caixa Econômica vai e notifica o devedor de que ela cedeu o crédito que ela tinha para um terceiro. E aí, nesse caso? Me parece que tiveram diversas demandas, inclusive tive uma ação que veio para mim, mas depois a parte desistiu de fazer, quis fazer acordo lá por conta de negativação. Professor, posso só completar a pergunta? É assim, e no caso também do próprio devedor dele fugir do novo credor, né? Porque aí ele vai dizer sempre que ele não foi notificado porque ele não manifestou a vontade dele, a ciência dele, por escrito, público ou particular, não é? E na realidade eu acho que quem tem que cientificar o devedor é o credor originário. Ele tem que informar o devedor de que ele está cedendo o crédito daquela pessoa, o crédito dele por uma determinada pessoa. Isso aí teve uma avalanche de ações em função disso, porque você tem aí uma série de empresas que se dizem recuperadora de crédito, essas coisas todas, e aí aquele banco que tem aquilo a fundo perdido tem uma dívida de 10 mil reais e vende para essa empresa por R$1, que ela já não tem esperança de receber. E aí aquela empresa negativa a pessoa e vai cobrar para que a pessoa... Só que só pode ser feita através de cessão de crédito. A cessão de crédito, se a parte não foi cientificada, não teria eficácia pelo Código Civil.
Para que o credor transfira a sua posição na relação jurídica obrigacional a um terceiro, que é o cessionário, não é necessária a autorização do devedor. Entretanto, para que a cessão produza seus naturais efeitos, é imprescindível a notificação judicial ou extrajudicial. É claro, por razões, né, o devedor ele deve saber para quem ele deve pagar. Vamos continuar aqui. Caso tenha havido a notificação comunicando ao devedor a cessão e esse indevidamente paga ao credor primitivo, isso aqui é outra coisa. Sim. Não se desobrigará de sua obrigação, tendo que pagar ao novo credor, ao cessionário, a quantia devida em virtude da aplicação da regra do pagamento indevido. De quem paga, paga mal duas vezes. Quem paga mal, paga duas vezes. Vale lembrar que dispõe a segunda parte do Código do artigo 290. Por notificado, se tem um devedor que em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. É a notificação presumida, que tem os mesmos efeitos. Aqui não estou falando nada ainda que a gente precisa saber. Assim como a notificação ao devedor, este passará a ter ciência da cessão e ela produzirá seus efeitos em relação ao devedor. Ademais, é no momento em que o devedor toma ciência da cessão que se mostra oportuna a apresentação de deveres pessoais. E, porventura, o devedor tenha contra o cedente, como, por exemplo, a compensação, sendo que as defesas que possua em relação ao novo credor, o cessionário, a todo tempo poderão ser opostos. Ok. Mas aqui, forma de realização de cessão. Aqui não falou isso. Tem que fazer uma pesquisa específica sobre isso aí. Não, deixa eu lá. É só para a gente ter em mente isso, porque realmente é uma coisa que no mesmo. Eu não sei, essa Lorena já pegou alguma coisa. Uma pesquisa a respeito dessa discussão, correto? Eu tenho aqui uma posição aqui do Cristiano. Fala, por favor. Que fala o seguinte: não havendo a notificação, olha aqui, ó, o devedor não é parte da cessão, mas necessita conhecer a quem pagar. Não havendo a notificação, seja ele por documento particular ou público, em que reste claro seu conhecimento da transmissão, o pagamento que fizer ao que pensava ser credor valerá. Contudo, não será possível manejar ação com força executiva, entre parênteses, execução por título extrajudicial, fecha parênteses, sem que se demonstre tal notificação, atrelada assim à eficácia da transmissão. Entenderam? Porque eu só li, eu não pensei. Não, entendi. O que eu entendi, ele faz condicional, como o código fala, né? É condicional a eficácia da cessão à notificação do devedor. Mas tem que fazer uma pesquisa para saber exatamente a discussão que está por trás aí. Eu não sei se a Fernanda, que milita nisso, a Lorena, já pegaram alguma questão nesse sentido. O Joaquim não está muito advogando, né? Não. Mas a Lorena e a Fernanda, eu acho que estão aí ativas. Mas eu vou fazer uma pesquisa, porque esse tema é interessante mesmo. Mas teve essa questão, pode procurar, teve muita ação, porque os bancos, efetivamente, bancos, cartões de crédito, eles estão fazendo isso a fundo perdido. E o que acontece? Para eles não perderem a integralidade da coisa, eles começaram a pegar aqueles valores, que alguns até já prescritos, entre aspas, né, na forma de título executivo, e começaram a vender para a empresa recuperadora. Então, é aquele esquema do eu tenho título de 10, te vendo por R$100 e você se vira. E fazia cessão de direitos, porque era só por cessão de direito que ele poderia fazer. E vinha... Tem o cheque, né? O caso de cheque prescrito, né? Cheque prescrito, teve vários dessa questão, cheque prescrito, dívida de cheque especial, dívida de cartão de crédito, teve vários nesse sentido, que aí a empresa, a primeira coisa que a empresa que comprava o crédito fazia era negativar o nome da pessoa e negativava em nome dessa empresa atual credora, né? E aí você entrava na discussão da legitimidade ou não daquela cessão em função da não notificação. Mas a princípio vale o que diz o Código Civil, né? Vale. Correto? É um bom... Professor, eu só queria... Professor? Pois não. Eu só queria criticar essa redação da segunda parte do artigo 290, porque na notificação
eles estão dizendo que o devedor tem que se declarar ciente. Isso. E isso daí é que eu acho problemático, porque muitas vezes o devedor ele quer impedir a cessão de crédito. Então, ele não vai se declarar ciente dessa cessão nunca. Isso. Mas Mas aí, sabe o que? O cartório de títulos e documentos, o próprio oficial lá, o representante, ele pode faz uma notificação. Ele faz a notificação extrajudicial e ele tem fé pública para ele atestar que a parte se recusou a aceitar. Então, eu sei, Mário, eu sei, mas só que aqui na redação está dizendo que ele, devedor, tem que se declarar ciente. Sim, mas é o que eu estou te falando. No momento em que ele se recusa e tem uma pessoa que tem fé pública para dar a certidão dizendo que ele se recusou, ele não pode se eximir nunca, senão ele vai sempre dizer, não, eu não quero receber, acabou. Imagina você, tu tem uma demanda contra você de R$1 milhão, tu vai falar assim, não, a citação é pessoal, eu não vou receber. E o oficial de justiça não vai fazer nada? Então, ele tem a fé pública, ele certifica que você se recusou, né? E aí vale. Entendo, desculpa, é isso mesmo, Joaquim? Não sei. Isso aí mesmo. Mas só para terminar, desculpe, professor, mas agora eu li melhor esse final aqui, e pelo meu problema. Justamente a notificação, ela não tem, ela não, a eficácia dela, ela vai ser útil, justamente, a notificação para fins de proposição de ação executiva pelo cessionário. Só para isso. Ela não tem outra função. Exatamente. Então, porque é a única forma que o cessionário vai cobrar do devedor. Porque senão o cessionário não pode propor ação executiva, terá que ser o cedente. Entende? Mas, é isso que está falando. Mas o problema é que isso não estava acontecendo, entendeu, Lorena? Eles estavam simplesmente pegando, fazendo cessão direta, sem intimar, e o que ele fazia era o seguinte, ele negativava. Normalmente, essas empresas, eles não colocam uma ação executiva, talvez até em função disso. Eles simplesmente vão lá e negativam a parte, entendeu? E muitas vezes o título até prescrito. Vamos lá. Ok, obrigado, Mário. Obrigado, Lorena. Mas é só para ação, não é para protesto também? Não vai ter que apresentar essa notificação para poder protestar? Daí eu acho que também com a ação executiva com os seus né, com os seus correlatos, exato. Para protesto, com certeza. Lorena, qual a seção que prevalece na hipótese de ocorrer várias sessões do mesmo crédito? Prevalece a que se completar com a tradição do título de crédito cedido. José, fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo? Sim, peraí. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo. Sim. Elisa, fica desobrigado o devedor que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que ele apresenta com o título de cessão o da obrigação cedida? Sim, fica desobrigado. Ok. Fernanda, quando o crédito constar de escritura pública, o que deve prevalecerá? Prevalecerá a prioridade da notificação. Isso, quando o crédito constar de escritura, prevalece a prioridade da notificação. Ô, Nilson, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor? Sim. Sim. Ô, Mário, na cessão por título, ainda que o cedente não se responsabilize... Pulou alguma aí, professor? Oi? Pulou alguma aí? Quais as exceções? Eu estou aqui com o meu... Pessoal, eu vou pedir aí, Vênia, aos senhores, porque meus cartões, eles estão todos... É o 293. É o 293, espera aí. Qual? 293, independendo do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos do direito cedido. Essa já. O devedor pode opor aos cessionários que lhe competirem. O que o devedor, no caso, o devedor B, pode opor ao cessionário. O que é isso, Joaquim? Isso é qual? 94. É o artigo 105. É qual? O devedor, o que ele pode opor? Não. Qual é o número do 105. 105? 105. Tá. Lê a pergunta aí para mim, por favor, que eu estou sem... Quais as exceções
o devedor poderá opor ao cessionário. Isso. Isso. É isso? Isso? É. Responde aí, por favor. Ah, tá. As exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Então, por exemplo, se ele tiver uma dívida, o devedor B, se ele tiver um crédito a receber do cessionário, então vai haver a compensação. Quando ele, no momento da notificação, ele pode opor às exceções. Por exemplo, ele pode dizer, olha, eu não devo pagar o credor A porque o credor A me deve. É no momento da notificação. A notificação é relevante, sim, por essa razão. A outra situação é, quando o cessionário se apresenta na notificação, aí é o momento também, na notificação, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Então, quando ele tem conhecimento, ele pode, no momento da notificação, opor as que ele tinha em relação ao credor a cedente. E depois disso, a qualquer momento, as que ele tiver em relação ao cessionário. Correto? Ficou claro? Vamos fazer o nosso intervalo, porque a gente está passando o nosso tempo. Daqui 10 minutos a gente volta, correto? Voltamos. Ok. 106. Uhum. Ô Nilson, vamos lá. Vamos tentar aqui 106. Vamos fazer esse bloco aqui. Esse próximo bloco a partir do 106. Ô Nilson, ainda que o cedente não se responsabilize, a lei atribui ao cedente responsabilidade perante o cessionário na cessão por título oneroso. Qual responsabilidade cabe ao cedente, Nilson? Somente pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. Isso, ele fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo que ele cedeu, correto? Aqui está o Nilson. Josélia, ainda que o cedente não se responsabilize, a lei atribui ao cedente responsabilidade perante o cessionário nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Eu estou afirmando, correto? Ainda que o cedente não se responsabilize, a lei atribui ao cedente a responsabilidade perante o cessionário nas cessões efetuadas a título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Qual responsabilidade cabe ao cedente? Por que ele deve ser responsável? Qual é a responsabilidade dele, do cedente, naquelas a título gratuito, de má-fé? Josélia, a gente tem que tirar o mute. Eu não estou conseguindo tirar o mute de vocês. Eu tenho que ver com esse sistema que antes eu conseguia. Vamos lá. Sim, ele responde, né? Pelas sessões de título gratuito. Se tiver procedido de má-fé. Se a mesma responsabilidade. Qual é essa mesma responsabilidade? Existência do crédito ao tempo em que ele cedeu o crédito. Ok? Isso. 106, 107. Vamos aqui agora. 107, mais um. 108. Fernanda, o cedente, regra geral, responde pela solvência do devedor? Não, salvo estipulação em contrário. O cedente não responde pela solvência. Isso, perfeito. O cedente, regra geral, ele não responde. O cedente, ele não responde pelo adimplemento
da obrigação pelo devedor, correto? Não responde pela solvência do devedor. Ô, Mário, agora vamos lá para a próxima. 109, essa aqui. O cedente responsável ao cessionário pela solvência. Depois a gente vai fazer sobre esse 109. Eu não quero falar sobre isso aqui agora. 110, vou pular o 110. O crédito, uma vez penhorado, ele pode ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora. Esse direito, era um direito a uma prestação do devedor B. Esse direito à prestação, ele foi penhorado. E o credor A, ele pode ceder esse crédito após haver a penhora, a ciência da penhora, Mário? Uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor. Perfeito. Elisa, o devedor que paga o crédito penhorado, não tendo notificação dela, fica exonerado? Sim, fica exonerado, subsistindo somente os direitos de terceiro. Isso, então ele fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Lorena, vamos agora passar para a segunda parte do título 2 da transmissão das obrigações, que é a assunção de dívida. A assunção de dívida, ela guarda uma certa semelhança com a cessão de crédito. Só que nessa situação, nós vamos ter o credor A, ele vai ter o direito à prestação do devedor B. Devedor B. Direito à prestação. E aqui nós temos uma transferência. Vamos ver como eles chamam o nome. Cessão de crédito. Devedor. Não, ele não fala. É o assuntor, é a pessoa que assume. Assunção de dívida, também conhecida por cessão de débito, é a modalidade de transmissão de obrigação que o devedor da relação jurídica obrigacional é substituído por outra pessoa. É a pessoa que assume, né? É quem assume. Terceiro, né? Quem assume? É a pessoa que assume a dívida. Vamos colocar aqui pessoa que assume a dívida. Ok. Pessoa que assume a dívida. Elisa, você já falou. Lorena, como se caracteriza a assunção da dívida? Quando é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Isso, então se este fosse insolvente e este o ignorava, salvo se aquele é facultado ao terceiro. Na verdade, o insolvente é o terceiro, né? É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo a exceção de essa pessoa que assumiu a dívida, ela ser inadimplente, insolvente e o credor ignorava essa situação, correto? 113. Quem está aqui? Ô Nilson, qual das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção? Qual das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida? Como se interpreta o silêncio do credor? Qualquer das partes. E interpreta-se o silêncio como recusa. Como recusa, ok. Josélia, como serão consideradas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais dadas pelo devedor primitivo? Elas são extintas a partir da assunção da dívida. Isso, salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas a partir da assunção as garantias especiais por ele, devedor original, dadas
ao credor. Então, ele perde aquelas garantias originais do devedor B quando há a assunção da dívida. Fernanda, o que a lei dispõe na hipótese de a substituição do devedor vier a ser anulada? Restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiro. Essa é a hipótese de haver aqui uma fiança, correto? Isso. Vamos imaginar que tenha havido essa assunção da dívida por C, é o assuntor, vou usar essa expressão, e foi anulada, essa aqui foi anulada. Portanto, restaura-se a estrutura anterior, salvo, por exemplo, haver uma fiança. A fiança não se restaurará, correto? Sim. Ô Mário, se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiro. Ou seja, as garantias prestadas por terceiros, como a fiança, elas não serão restauradas. Em que hipótese o débito será restaurado com todas as garantias, inclusive aquelas prestadas por terceiro? Qual é essa hipótese? Exceto se o terceiro conhecia o vício que inquinava a obrigação. Olha só, vamos imaginar o seguinte. O devedor B transfere para o devedor C, o assuntor, aquele que assume, uma determinada dívida, e essa dívida ela era garantida por uma fiança. A princípio, quando ocorre essa situação, o fiador ele vai se exonerar. Se posteriormente for anulada aquela situação. Mas se o fiador sabia que aquela assunção de dívida seria anulada, portanto ele se beneficiaria, porque havia um vício. Vocês entenderam? Ele não pode agora, porque ele sabia, ele não pode se ver exonerado da fiança. Correto? É essa situação, porque ele sabia do vício que inquinava a assunção da dívida. Porque essa assunção da dívida ela é benéfica para o fiador. Então, pode haver aí, o que a lei está querendo é evitar que haja um conluio entre o fiador e o devedor B em uma transmissão, uma assunção de dívida para o C, inquinada por um determinado vício. Por quê? Se for anulada, regra geral, o fiador se veria fora daquela relação. Mas se ele tem ciência do vício que inquina, é porque presume-se ter havido um conluio. Ficou claro isso? Esse artigo é terrível. Vamos lá, Elisa. Eu estou achando ele um dos mais fáceis. É mesmo? Olha só. O resto está muito troncho. Então tá. Que bom, Jocélia. Elisa, o novo devedor pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo? Não, o novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais do devedor primitivo. Pessoal, quando os senhores tiverem aí exceções pessoais, sabe o que os senhores terão que fazer? Os senhores pensam que aquele devedor, ele também tem um direito, ele tem um a receber. É a hipótese de compensação. Sempre é isso. Sempre é isso, vai dar certo. Correto? Lorena, o que pode fazer o adquirente de imóvel hipotecado? Pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. É porque é o seguinte, eu sempre, quando eu vou ministrar aquelas aulas de hipoteca, eu falo uma coisa para os senhores. Quando a lei fala em aquisição do imóvel hipotecado, os senhores têm que dissociar para funcionar, hein? Senão não vai dar certo. Os senhores também não podem boicotar o meu exemplo, não. As minhas premissas. Os senhores têm que dissociar aquisição com pagamento. Isso não é duas situações que ocorrem simultaneamente. Correto? Porque ele adquiriu, para vocês entenderem, interpretarem, vocês adquiriram, eles adquiriram, ou a pessoa adquire o imóvel hipotecado, mas ele ainda não fez o pagamento. Correto? A aquisição, ela não está
umbilicalmente ligada ao pagamento. Só assim a gente consegue, por exemplo, entender esse artigo. O adquirente de imóvel hipotecado, ele adquiriu, mas ele ainda não fez o pagamento. Ele pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender se há dado assentimento. Ou seja, se o credor notificado... Mas isso é uma outra pergunta. Ô, Lorena, o que se entende se o credor notificado não impugna em 30 dias a transferência do débito? Entender se há dado o assentimento. Vocês entenderam? Então, se ele impugna e aí ele não fez, ele não se manifesta, então ele considera que ele aceitou. Agora, pessoal, sempre os senhores têm que ter em mente o seguinte, que na hipótese da remissão da hipoteca, a remissão de cedilha, não é para fazer depósito, não é para fazer pagamento para o devedor, aquela pessoa que garantiu a dívida com a hipoteca. O pagamento ele tem que ser feito em juízo, através da remissão da hipoteca. Correto? Mas se eu tenho um direito, e o meu direito, eu sou o credor A, eu tenho direito à prestação, e a pessoa quer assumir aquela dívida, não tem por que não, correto? Ou novo. Então é isso. Entender, por isso que ele fala, entender se há dado o assentimento. Vamos lá agora para o adimplemento e extinção das obrigações. Capítulo 1 do pagamento, de quem deve pagar. Então, vamos lá para o 120, 119, 120, 121, 122. Ô Nilson, quem pode pagar a dívida e de quais meios poderá se utilizar? Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Perfeito, Nilson. José, o terceiro não interessado poderá pagar a dívida? Sim. Isso, poderá sim. Fernanda, qual direito assiste ao terceiro não interessado que paga a dívida em seu nome próprio? Subroga-se nos direitos do credor? Ele tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Ok. Mário, quando o terceiro não interessado que paga a dívida antes de vencida em seu próprio nome tem direito ao reembolso? Só terá direito a reembolso no vencimento. Ok. Elisa, o pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, obriga o devedor a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para elidir a ação? O pagamento não foi feito obriga, por terceiro. o pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou com oposição do devedor não obriga o devedor a reembolsar quem pagou. Se o devedor tinha O meios para devedor elidir. tinha meio para afastar a ação. Por exemplo, Esse é o requisito, né? é aquela questão da prescrição. Ele não obriga a reembolsar aquele que pagou se o devedor tinha meios para elidir a ação. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou. É exatamente isso. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um credor A e eu tenho um devedor B. O credor tem o direito a receber a uma prestação, correto? Mas essa dívida está prescrita. Portanto, o devedor ele tinha meios para elidir a ação. Ou o devedor ele poderia apresentar um determinado óbice, uma exceção pessoal, uma compensação, por exemplo. Só que o terceiro pagou essa dívida ao credor A. O devedor terá que reembolsar o terceiro? Não, não terá. Por quê? Porque o artigo é claro. O pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga o devedor a reembolsar o terceiro que pagou. Pois, se o devedor tinha meios para elidir a ação, por exemplo, ele poderia alegar que a dívida está prescrita. Correto?
Então, o terceiro saiu no prejuízo. Vamos adiante. Fernanda, quando feito por qual pessoa terá eficácia o pagamento que importar a transmissão da propriedade? Quando feito por qual pessoa terá eficácia o pagamento que importar a transmissão da propriedade? Quando feito por quem possa alienar o objeto em que ela consistiu, em que ele Só terá, exatamente, só terá eficácia o pagamento que importar a transmissão da propriedade quando aquela pessoa que faz o pagamento pudesse alienar o objeto da prestação, correto? Então, só pode dar em pagamento quem pode alienar, correto? Ô, Mário, é possível reclamar do credor que de boa fé recebeu coisa fungível e consumiu? Não. Ainda que o solvente não tivesse direito a aliená-la. Isso, ainda que o solvente não tivesse direito de aliená-la. Daqueles, porque essa é a primeira parte. Essa é de quem deve pagar, é a pessoa que é obrigada a pagar. Agora, daqueles a quem se deve pagar. Vamos lá, para aqueles a quem se deve pagar. Elisa, a quem o pagamento deve ser feito? O pagamento deve ser feito ao credor ou àquele que tem direito ou o represente, sob pena de só valer depois da ratificação pelo credor, ou tanto quanto reverter em proveito do credor. Ótimo, então, ele tem que ser feito ao credor ou ao representante. E só vai valer se provar, né? Ou se for ratificado, ou se provar que reverteu em proveito do credor, ok? Lorena, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido? Sim, ainda provado depois que não era credor. Ou seja, aquela pessoa que se imaginava ser o credor, né? É o credor putativo. Ô, Nilson, é válido o pagamento conscientemente, será que cientemente, a palavra que ele usa é cientemente, feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu? Não, não vale. Isso não vale o pagamento cientemente feito ao incapaz de quitar, se não provar que em benefício do incapaz efetivamente reverteu o pagamento. Então, 133, Josélia. É válido o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar se o devedor provar que em benefício dele efetivamente reverteu? Agora ele prova. Agora sim. Sim. Sim, vale o pagamento cientemente feito ao incapaz de quitar se provar o devedor que em benefício daquele incapaz o pagamento reverteu. Ok? Vamos lá, Fernanda. Como a lei considera o portador da quitação, Fernanda? Como a lei considera o portador da quitação, Fernanda? Ser autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Ok, então quem tem a quitação, assim, quem tem está autorizado a receber o pagamento, salvo se as circunstâncias contrariarem essa presunção. Vamos lá. Mário, se o devedor pagar ao credor, apesar de intimada a penhora feita sobre o crédito, então o devedor, ele pagou ao credor, ou seja, né, aquele valor, aquela dívida, aquele direito do credor, ele tinha sido penhorado, concordam? Então, o pagamento não poderia ter sido feito para ele, credor, porque, afinal de contas, o direito dele estava penhorado, correto? Teria que ter sido feito para, em juízo, a beneficiar o autor da execução. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Concordam? Sim. Ok? Então, Mário, se o devedor pagar ao credor, apesar de intimada a penhora feita sobre o crédito, quem? O devedor. A princípio, ele está de boa fé, ele vai pagar para aquele credor. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimada a penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento valerá contra os terceiros? O que os terceiros poderão fazer? O pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo
ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Então, é isso aí. Quem paga mal, paga 2 vezes. Agora, do objeto do pagamento e sua prova. Ficou claro isso aqui, né, pessoal? Ok. Do objeto do pagamento e da sua prova. Vamos lá. Elisa, o credor é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa? O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ô, Lorena, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, pode o credor ser obrigado a receber e o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou? Não. Ainda não. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, né? Não pode o credor ser obrigado a receber e nem o devedor a pagar por partes, se não tiver sido ajustado. Ô, Nilson, como deverão ser pagas as dívidas em dinheiro? No vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto em artigos subsequentes. Ok, então é vencimento, moeda corrente, pelo valor nominal. Ok. Josélia, é lícito ou ilícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas? É lícito. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Fernanda, vamos lá. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o valor da prestação no momento de sua execução, o que pode fazer o juiz a pedido das partes? Poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Isso, exatamente. 142. Mário, são válidas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor da moeda estrangeira e o da moeda nacional? Não, são nulas, excetuados os casos previstos na legislação especial. Ok, exceto as legislações especiais. Elisa, o devedor que paga tem direito à quitação regular? Sim, o devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto a quitação não lhe for dada. Então tá, então fez o pagamento, tem o direito à quitação. Não tem a quitação regular, pode reter o pagamento. Lorena, como poderá ser dada a quitação? E o que deverá constar na quitação? A quitação sempre poderá ser dada por instrumento particular e designará o valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo, o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante. Exatamente, a quitação sempre por instrumento particular, tem relação com aqueles valores da escritura pública, né? E valor, espécie, nome do devedor, tempo, lugar e assinatura do credor ou seu representante. Nilson, em qual hipótese valerá a quitação, ainda que sejam os requisitos do artigo 320? Este que nós citamos. Valerá a quitação se seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Exatamente, se seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Josélia, nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, o que poderá exigir o devedor se perdido o título? Exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Então, o devedor, né, o credor, vai declarar, né, para ele que caso o título apareça, ele vai inutilizá-lo. Vou dar uma dica para vocês, o seguinte, aconteceu uma vez assim, uma pessoa bem esperta fez isso na minha frente. São uns primos meus antigos aí. Um veio até o outro e falou assim, você lembra aquela nota promissória? Eu havia lhe emprestado o dinheiro, correto? Só para vocês entenderem o que aconteceu. A emprestou o dinheiro para B, e B, em consequência, emitiu uma nota promissória, uma promessa de pagamento em favor de A. Isso tem um pouco a ver com isso que a gente está lendo aqui. A gente vai vivendo e aprendendo, né? A tem a nota promissória. A veio até B e falou assim,
Isso aqui são os primos meus, assim, acima de 90 anos, hein? Tempo. Não é aqui no Brasil, não, é em outro lugar. Não, é verdade. Era um primo, Entre aspas. um primo meu, do meu pai, da minha tia e a minha tia. Só para vocês entenderem. Todos acima de 90 anos. É sério. Aí o A veio e falou assim, olha, eu coloquei a minha roupa para lavar e aquela nota promissória se perdeu. Portanto, você tem que me assinar outra nota promissória e substituir aquela que se perdeu. Mas olha a saia justa. Mas aí você sabe o que a minha tia fez? Falou assim, nossa, não tem problema nenhum. Traz lá a nota promissória. Ela escreveu assim, em substituição à anterior que foi perdida na máquina de lavar roupa. Sério. Nossa, um querendo dar o bote no outro. Mas assim, mas isso vale. Isso vale. Você pode escrever em substituição àquela outra nota promissória. E você não vai ficar em saia justa. Porque na hora, qual que é a tendência? A crise falou assim, não, mas como assim? Se perdeu a nota promissória, se não tem título? E se essa nota promissória aparecer de novo? A gente ia ficar em dúvida, né? Claro. Não, mas ela se saiu muito bem. Ela falou assim, não, em substituição à nota promissória anterior. Nossa, ela fez super. Vai Então, que ela remenda, né? Do nada. Então, vocês vão colocar isso na nota promissória de vocês, correto? Em substituição à nota promissória anterior. Eu achei isso muito interessante. Vamos lá. A Lorena, qual presunção se estabelece com a quitação da última cota periódica quando o pagamento for em cotas periódicas? Até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Eu acho que agora era a Fernanda. Eu vou voltar para ela, né, Fernanda? Fernanda, o que se presume em pagos a quitação do capital sem reserva dos juros? Presume-se pagos os juros. Exato, estes juros presumem-se pagos. Ô, Mário, qual presunção se firma com a entrega do título ao devedor? Presunção do pagamento. Isso. Elisa, a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Então, quem emite o título, por exemplo, o cheque, se o cheque, a Lorena me deu o cheque para fazer um determinado pagamento, ou emprestou o cheque a mim, e eu devolvi o cheque para a Lorena, é sinal que estamos quites. Quem emitiu o cheque está tudo bem, está dito. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Entretanto, Elisa, ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor, em um determinado período, provar a falta de pagamento. Qual período? Em 60 dias, o credor deverá provar a falta de pagamento para tornar sem efeito a quitação com a entrega do título ao devedor. Isso, ficará sem efeito a quitação assim operada se prova em 60 dias a falta de pagamento. Lorena já respondeu, eu vou passar para o Nilson. A cargo de quem se presumem, Nilson, as despesas com pagamento e a quitação? E se ocorrer aumento por fato do credor, quem suporta a despesa acrescida? Presumem-se as despesas a cargo do devedor. Entretanto, se ocorrer aumento por fato do credor, suportará estas despesas acrescidas. Ok. Pessoal, eu não sei se vocês estão com uma impressão, mas estes são mais fáceis, né? Sim. Todo pagamento é mais fácil. Não, tá mais fácil mesmo. Tá mais fácil, né? Josélia, quais as medidas e pesos presumem-se aceitas no silêncio das partes quando o pagamento se houver de fazer por medida ou peso? As do lugar da execução. Do lugar da execução. Fernanda, agora vamos tratar do lugar do pagamento. Fernanda, regra geral, onde se efetua o pagamento? No domicílio do devedor. E pode ser em outro lugar? Sim, se as partes convencionarem diversamente, se o contrário resultar da lei, da natureza, da obrigação ou das circunstâncias. Exatamente, efetuar-se o pagamento no domicílio do devedor. Aí tem aquela, peraí, eu tenho que voltar aqui porque vocês sabem aquela querable, quesível, isso para mim é muito chato. É sempre bom aprender.
A gente já aprendeu isso muitas vezes. É bom relembrar, né, Fernanda? Mas é porque tem hora que você não lembra mesmo. Melhor falar direto, né? O desespero tá tão grande. Vocês sabem aí? Elisa, Mário. A Elisa sabe. A Elisa deve saber. Não, eu não sei, Lorena. Viu? Eu tenho vergonha de falar, não. O que É, ele perguntou? gente, não compreendi. Aquela obrigação quesível, querable e portable. O Mário deve não, saber. Querable é o Ó, fala grande news. o devedor vai até o credor. Isso. A querable... Bem... Quesível é o seu Madruga. Eu já tinha visto esse mnemônico, mas eu não lembro dele. Eu lembro que tem o seu Madruga no meio, mas eu não lembro o que significa. Enfim. Vamos continuar com os nossos cartões. Amanhã eu falo sobre o querable. Já peguei até a canetinha para anotar. Tá. Então bota aí, seu Eu não posso ler Madruga. a minha fonte, não tem. Só um minutinho. Deixa eu jogar no Google, então. Peraí. É porque eu gosto de verificar no Não, Google. professor, eu tô brincando. Amanhã só fala, só tô brincando. Não. Peraí, a gente olha aqui. Vamos lá. Querable portable. Seu Madruga? Seu Madruga? Eu também não sei essa história aí. Eu também não, eu tô morrendo. O seu Madruga vai receber. É o credor que vai ao devedor receber. Ó, aqui tem fala, olha. O querable, você tem que lembrar do Chaves. O seu barriga credor vai até a casa do seu Madruga, devedor, cobrar o aluguel. Querable, o devedor está quebrado. Eu acho super difícil isso. Querable, o devedor está quebrado. Então, o credor vai à casa do devedor cobrar o aluguel. Correto? Se a dívida é quesível, cabe ao credor ir cobrar, ir buscar a prestação no domicílio do devedor. O querable é o quebrado. E o portable é do empréstimo bancário. Eu, devedor, quando faço empréstimo no banco, todo mês vou até o banco credor para pagar. O devedor vai ao credor portando o dinheiro do pagamento. O credor não precisa ir até buscar. A dívida será portada. Então tá, ficou claro. Então tá, é isso mesmo. Só aqui para nós terminarmos aqui esses nossos cartões. Fernanda, vamos lá. Se for designado 2 ou mais lugares, a quem caberá escolher cada um deles para efetuar o pagamento? Cabe ao credor escolher entre eles. Ok. Mário, o pagamento efetuar-se-á no domicílio do devedor? Ponto. É a regra geral. Entretanto, poderá não sê-lo. Em quais hipóteses? Peraí. Ah, tá. Eu troquei né? 155. Salvo se contrário, se as partes convencionarem diversamente, ou se contrário ao resultado da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Aí a próxima pergunta é a que a Fernanda respondeu: se for designar 2 ou mais lugares, a quem caberá escolher cada um deles para efetuar o pagamento? E aí, não. Designar 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles, né? Elisa, se o pagamento consistir na tradição, onde deverá ser efetuado o pagamento se o pagamento consistir na tradição de um imóvel? Tradição de um imóvel, é estranho isso, né? Ou em prestações relativas a imóvel? No lugar onde situado o bem. Exatamente. Lorena, ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, onde poderá fazer o pagamento o devedor? Fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Ok. Nilson, o que faz presumir o pagamento reiteradamente feito em outro local? Renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Tá. Vamos então, pessoal. Já são 9h07, 9h05, 9h04, na verdade. Vamos parar por hoje, porque já vencemos muito. E amanhã nós continuamos com os nossos cartões, tá bom? Mas já acabou os cartões, não acabou, Joaquim? Não. Ué, o meu... Acabou, não. Tá nem na metade. Não, o meu acabou. Sonhando. Eu tô sonhando. Não, sério, o meu acabou no 159. Ô, Mário, aqui não. 160 a gente ainda tem 3 blocos. Vai até 360. Bom, então,
O arquivo que você me mandou acabou aqui. Uai, então tem que mandar esse arquivo de novo. Porque eu mandei imprimir tudo no cartão, o cara imprimiu tudo na hora. Então tem que ver aí o arquivo. Vou mandar de novo o arquivo para você, ó. Os cartões, amanhã nós começamos a partir do 161, correto? Isso. 161. 160, a gente amanhã começa do tempo do pagamento. Deixa eu colocar aqui. Então, pessoal, continuando aí. José, você quer se manifestar de alguma coisa? Não, tá tranquilo. Tá, Fernanda, pessoal, Fernanda. Você é amigo ou inimigo da tia? Oi? Você é amigo ou inimigo da tia? A tia espertinha. É, muito amigo. Essa minha tia era justa. Mário. Tia certinha. Ela era esperta. Esperta é o outro, ela é correta. Esperta ela era, muito espertíssima. Mário. Tudo bem, Mário? Então, Tranquilo. vou mandar o arquivo para você, então, tá? Elisa, quer se manifestar? Sem vídeo, sem áudio. Tranquilo, professor, tudo ótimo. Ótimo. Só que essa matéria é muito árida, meu Deus do céu. Eu acho que vai ficar melhor se nós continuarmos aí lendo ali o livro da Mônica, pensando nos exemplos em cada um dos artigos. Lorena? Tudo bem, né? Estamos sobrevivendo. Eu apenas sobrevivendo. A gente tem que repetir. Vamos continuar. Nilson? Tudo bem, professor. Então tá. Então amanhã até às 19 horas, tá bom? Até mais. Tchau. Até.